Olá, muito boa noite. Eu me chamo Kátia Soares e atualmente eu estou como coordenadora de vendas técnicas e geração de demanda no time de pequenos animais da MSD Saúde Animal. Eu estou muito feliz em estar aqui essa noite com vocês para fazer o nosso primeiro MSD Talks, que tem por objetivo levar até vocês informação através de um bate-papo descontraído com profissionais renomados. Eu não poderia estar mais feliz hoje porque eu estou ao lado de uma pessoa que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, que é a professora Meire Marcondes. Professora, primeiro seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, topado a ideia de participar desse projeto. Conta um pouquinho de você para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigada, Kátia. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela confiança, pelo convite, e é muito bom estar aqui com você hoje. Meu nome é Meire Marcondes e no momento, eu sou a presidente do grupo de diretrizes de vacinação da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, a UASAV. Bacana. Bora lá então começar. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Eu trouxe algumas perguntas que aparecem bastante na nossa rotina. E uma delas é que, normalmente, quando o tutor vacina o animalzinho, ele tem ideia de que porque ele vacinou o animal, esse animal está protegido. Ele entende como um sinônimo. Isso realmente é verdade? Ou eu posso vacinar o animalzinho e ainda assim ele adoecer? Tá, essa pergunta é uma pergunta muito comum, né? E a gente vê muito isso. Até porque existe uma ideia errada de que, por exemplo, se um filhote já tomou 3 doses de vacinas, ele está protegido, então eu não teria mais problema nenhum, né? Eu não sabia exatamente o que você ia me perguntar, mas eu trouxe umas colas, eu pedi uns slides aqui, caso aparecesse alguma dúvida desse tipo. Eu não sei se dá para colocarem. Então, o que acontece é assim, quando um filhote nasce e ele recebe anticorpos da mãe, enquanto ele tem um nível de anticorpos da mãe, vou dar um exemplo aí, acima de 80, vamos pensar que a gente está falando em parvovirose. Enquanto ele tiver esse título da mãe acima de 80, ele está protegido. Só que os anticorpos têm uma meia-vida, eles vão diminuindo, né? Então vai chegar um momento, uma faixa, aí geralmente de, sei lá, 6, 8 semanas, em que esse filhote ele tem um título da mãe menor que 80. No entanto, ele ainda está grande o suficiente, ele ainda está alto o suficiente para impedir ou para se ligar nos antígenos vacinais. Então, essa vacina ela acaba não conseguindo ter efeito nenhum. E aí, nesse período em que o título da mãe, né, no filhotinho, tá, vamos supor, menor que 80, ele não protege da doença mais, mas ainda está maior que 20, ele ainda é capaz de bloquear a vacina. Então, isso a gente chama de janela de suscetibilidade. E eu não tenho como saber quando que um filhote passa pela janela de suscetibilidade. Depende da quantidade de colostro que ele mamou, do tamanho da ninhada. A gente sabe que inclusive muda a quantidade de imunoglobulina transmitida de acordo com a teta que ele mama. Então, às vezes, dentro da mesma ninhada, eu tenho um filhote que mamou mais e outro filhote que mamou menos. Por isso que a gente faz tantas doses de vacinas no filhote, porque eu quero tentar adquirir uma resposta imune o mais brevemente possível. Então, o anticorpo para parvo, ele é o que dura mais. Eu ia perguntar isso. É isso. E aí, esse que é o problema. Então, às vezes, você tem um animal que está protegido contra a sinomose, mas ainda não foi protegido contra parvo. O que acontece é que antigamente, na época que eu me formei, né, já tem bastante tempo, a gente acreditava que com 12 semanas nenhum filhote teria mais anticorpo da mãe. Então a gente sempre entendeu que se você fizer a última dose de vacina com 12 semanas, está tranquilo. Hoje a gente sabe, até pela qualidade das vacinas, né, que alguns filhotes, eles adquirem uma quantidade tão grande de colostro, né, e de anticorpos, que eles vão ter anticorpo da mãe até 16 semanas em cães e até 20 semanas em gato. Então eu trouxe esse exemplo, né, tem um gráfico aqui, que se nesse filhote, por exemplo, eu fizer uma vacina com 6 semanas, não acontece nada, porque o título de anticorpos da mãe, ele está maior do que o título que interfere com a vacinação. 10 semanas, nada.
14 semanas, agora ele vai responder, porque com 14 semanas o título da mãe baixou de 20, então ele não interfere mais, na né? vacinação. E aí eu tenho uma segunda situação aqui, que é um outro filhote, em que ele recebeu mais colostro e ele vai ter anticorpo da mãe acima do nível que interfere até quase 16 semanas. Então, dentro da mesma ninhada, eu posso ter um filhote que já responde a vacina com 14 e outro só vai responder com 16. E enquanto ele não responder, ele é suscetível. E aí o problema é que às vezes o tutor ele não tem essa informação do veterinário. Então ele culpa a vacina, ele acha que a vacina causou a doença ou que a vacina não é uma vacina boa. Que não quando, protegeu. Quando na verdade não é isso, né? Todos os filhotes vão passar por uma janela de suscetibilidade, não tem como, né? Então, assim, eu acho que uma coisa, já que você falou disso, né, uma coisa bem importante é isso daqui. Se eu, quando eu estipulo o número de doses de vacina para um filhote, eu não tenho um número mínimo de doses. Vai depender de quando eu começo, do intervalo que eu escolho entre vacinas, né? Uhum. Mas o mais importante é que a última dose seja com 16 semanas ou mais. Então, no meu exemplo aqui, olha, se eu comecei com 6 semanas de idade, que é uma idade precoce, né? Assim, tô começando cedo, e faço um intervalo de 4 semanas, eu vou fazer uma com 6, uma com 10, uma com 14. Eu não posso parar com 14. Pela lei de Murphy, é o cachorro da sua sogra, né? Aquele que vai dar problema. Que vai dar problema, que vai ter anticorpo ainda com 14. Então, a gente recomenda, o VGG recomenda uma dose às 16, sempre. E, de novo, pela lei de Murphy, o cachorro que você está atendendo ainda pode ter anticorpo com 16. Por isso é que a gente não fala mais para dar um reforço, que nem é reforço, com 1 ano. A gente antecipou isso para 6 meses. Porque com 6 meses eu não tenho mais anticorpo de mãe nenhuma, é impossível ter. Então, se eu vacino um filhote aos 6 meses, se ele não for geneticamente um não respondedor, né? Se ele é um cachorro que tem condições, ele vai estar imunizado. Aí eu tenho uma outra situação aqui que eu trouxe, ó, que se eu começar com 8 semanas, aí eu só faço 3 doses, porque eu vou fazer 8, 12 e 16. Né? E tem uma outra situação que é bastante interessante, que algumas vacinas, elas têm uma capacidade de ultrapassar essa barreira de anticorpos da mãe mais precocemente. Por que isso acontece? Imagina assim, eu tenho um número X de anticorpos daquela mãe que vão bloquear o antígeno, vão se ligar ao antígeno vacinal. Uhum. Se eu tenho uma vacina com mais antígenos, com uma massa antigênica maior, e isso não é problema, ela não vai causar doença, ela, muitas vezes, uma parte desses antígenos da vacina conseguem extrapolar, conseguem passar por essa barreira. Então, eles imunizam mais cedo e a gente recomenda que num ambiente assim contaminado, onde você tem chance de um animal se infectar precocemente, que você pode começar com uma vacina dessas. O problema é que eu não tenho garantia de que 100% dos filhotes vão se imunizar. Então, independente da gente começar cedo, sempre tem que seguir o protocolo até 16 semanas, entendeu? E a nova dose na 26ª. E aí, com 6 meses, né, que dá 26 semanas, a gente faz uma dose a mais. Mas respondendo a tua pergunta, todo filhote em protocolo, ele pode ficar doente. Mesmo. E não é culpa da vacina, faz parte, né? Mesmo fazendo tudo direitinho, a gente sabe então Sim. que esses anticorpos maternos, embora sejam extremamente importantes no início da vida do filhotinho, existe essa fase onde ele vai ficar sempre suscetível. E eu achei muito legal, professora, que você comentou. Ainda quero perguntar mais uma coisinha em relação à proteção, mas eu achei muito legal que você falou a respeito do número de doses. Porque o que eu escuto muito na minha rotina, eu quando me formei também já faz um tempinho, a gente deixa abafa, mas quando eu me formei, eu saí da faculdade entendendo que um cão ou um gato, ele tinha que receber 3 doses de uma vacina múltipla e ponto final. E hoje, quando a gente conversa com os colegas, a gente percebe que tem muita confusão em relação a isso. Então, a gente escuta ainda as 3 doses. Existem algumas pessoas que, por causa, né, da 16ª semana, falam em 4 doses. Então, acho que você trouxe um ponto muito legal e que eu procuro sempre falar, né? Eu acho que não tem um número de doses.
Eu acho que ela é variável a depender da idade que esse filhote chega, do intervalo que você vai fazer de vacinação e de quando você quer terminar, né? E hoje, preferencialmente, que você finalize depois da 16ª semana. Exatamente. A gente tem hoje uma conduta, eu também, né, na minha época também era assim, 3 e ponto. Mas hoje a gente está vivendo uma época que não dá, o protocolo de vacinação é individualizado, né? A vacina, o uso de uma vacina é um procedimento médico. Então você tem que enxergar aquele teu paciente, entender que idade que ele tem, né? E às vezes, por exemplo, eu gosto muito de usar 3 semanas de intervalo. Tá. 2 semanas a gente só recomenda para lugar muito contaminado, onde você acha tipo um abrigo, um negócio assim, né? 4 semanas eu tenho medo de dar um intervalo muito grande, mas às vezes o tutor não tem condições de pagar, sei lá, 4 doses porque eu estou escolhendo um intervalo menor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conversar, né? Por isso que hoje protocolo de vacinação é individualizado, não existe mais 3 doses, 4 doses, né? Uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo. Não. Hoje é muito individualizado. É o teu paciente, às vezes dentro da mesma casa você faz protocolos diferentes. Eu falava isso, que eu tenho vários bichos e eu tinha um senhorzinho de 17 anos, tinha animais mais novos, com estilos de vida diferentes. Então isso fazia com que eu olhasse para cada um de uma forma diferente. Exatamente, é isso. Falando em vacinar e adoecer, me surgiu aqui uma questão, professora. Por exemplo, eu fui vacinada para raiva, né? Acredito que a professora também. E a ideia, quando a gente toma a vacina da raiva, é a gente não pegar raiva. Eu brinco que a gente passa certas raivas, mas a ideia é não pegar, né? Não existe pegar uma raivinha leve. Em contrapartida, fui vacinada, por exemplo, para Covid e cheguei a pegar Covid posteriormente. Claro, algo muito mais brando, mas aconteceu. Isso existe também com as vacinas quando a gente pensa em cão e gato? Tem vacinas que realmente a ideia é fechar a porta para a infecção e tem vacinas que esse animalzinho ele pode se infectar? Porque eu acho que isso também pode gerar uma confusão para o tutor de ter vacinado e esse animalzinho ter adoecido, né? Com certeza. E aí, então, bom, acontece, né? A gente tem alguns exemplos. Vamos imaginar o seguinte, principalmente quando eu falo de doença respiratória, eu não estou me baseando exclusivamente em proteção por anticorpos. Eu geralmente tenho também imunidade celular, eu tenho imunidade local. Então é muito comum que as doenças respiratórias você não tenha o que a gente chama de imunidade estéril, que é exatamente aquele conceito que eu falei, né, de uma vacina esterilizar aquele antígeno que está entrando. Ela consegue impedir que o antígeno chegue a estimular ou a infectar, né? Ela já para ele no meio do caminho. Mas quando é processo respiratório, não. Então, exemplo, bordetela bronquicéptica, né? Às vezes até para influenza, são doenças, e no gato, herpes vírus, calicivírus. É importante a gente vacinar? Lógico que é, né? Como você falou, os sintomas são mais brandos, você diminui replicação viral, então você diminui a contaminação, a exposição ambiental. Um outro exemplo é a leucemia felina. A leucemia felina, a vacina para a leucemia, ela não impede que o vírus, que haja uma infecção pelo vírus, que você tenha uma formação de um provírus ali. Mas ela é muito recomendada porque ela impede, na maioria das vezes, a progressão da doença, você não faz os quadros graves associados da leucemia. Então, é uma vacina que a gente tem que entender as limitações, né? Mas que a gente recomenda. Como herpes e calicivírus também, são altamente recomendadas, mas o animal pode se infectar. Gripe canina. Então, é importante falar isso para o tutor, né? Porque às vezes ele fica com uma ideia errada, ele acha que, como você falou, mas não, é o que acontece com a gente. Você toma vacina de gripe e eventualmente você tem um quadro. Sim. Mas você tem um quadro mais brando. Então, é isso. E eu acho até para justificar, por exemplo, a professora comentou, né, de FeLV. Até para justificar o fato daquele gatinho que é vacinado, um gatinho negativo vacinado, não conviver com um gatinho positivo, né? Justamente por conta dessa imunidade estéril. Por mais que a gente saiba que alguns gatos não vão se infectar, a gente não pode garantir que isso vai acontecer com todos, né? Exatamente. E aí, enfim, como a professora comentou, a ideia é não ir para uma infecção progressiva,
mas pode acontecer. É. Daí não é uma culpa da vacina, né? Não, Não é uma proposta que a vacina Não, tem. são limitações até pela própria patogenia da doença, né? Aham. Eu tenho o envolvimento do sistema imune na proteção contra aquela doença, ele é complexo, né? Então a gente não tem vacinas, como a gente não tem humano, vacina para malária, vacina para leishmaniose, a gente não tem uma resposta boa, não existe ainda, né? Sim. É a mesma coisa. Professora, continuando aqui, então, essa dúvida também chega bastante pra gente. Você até já comentou, eu nem vou me ater a essa pergunta, que você comentou de vacinas que realmente conseguem aí, ou têm chances maiores de encurtar essa janela de vulnerabilidade, né? Você comentou da quantidade de antígeno. Então, eu já vou para a próxima aqui, que também aparece muito na nossa rotina. Se existe alguma contraindicação, se tem algum problema em se vacinar com mais de uma vacina no mesmo dia o animalzinho, ou se tem alguma restrição para alguma raça ou para um tamanho. Eu acredito que a maior preocupação que a gente veja dos nossos colegas seja com relação à reação pós-vacinal. Sim. Se pode ser feito ou não, o que seria melhor? Tá, eu me lembro muito do que o Michael Day falava, né? Que ele dizia, o sistema imune é maravilhoso. Cada vez que você respira, você inala tanto antígeno que você não tem que se preocupar com isso. O fato é que os laboratórios, né, as indústrias farmacêuticas, os produtores de vacina, eles já testaram, eles não liberam uma vacina múltipla sem que eles tenham testado o uso de uma múltipla como antirrábica no mesmo dia. Então, assim, o sistema imune, ele é capaz de dar conta. É muito melhor você vacinar no mesmo dia do que você fazer intervalos curtos. Eu vejo isso, e aí me dá uma dor no coração, porque eu já vi colegas fazendo, por exemplo, uma vacina hoje, faz uma múltipla hoje, uma de multicomponentes, uma semana depois faz uma outra, depois ele faz uma outra. Esse protocolo de intervalos curtos, de uma semana ou às vezes um pouquinho mais, 10 dias, ele não é interessante, porque você está liberando interferon e o interferon ele vai interferir, né, com a próxima vacinação. Então eu tenho que dar um intervalo de 15 dias. Tá? No mínimo 15 dias. Agora, se você perguntar para mim assim, você vacinaria um Spitz da sua amiga que é médica, o marido é médico, 5 filhos são médicos, você faz uma vacina para um Spitz, uma múltipla, junto com uma antirrábica? Eu não faria. Por que eu não faria? Porque raças pequenas a gente tem uma predisposição e a gente brinca muito, mas o CRM positivo, o CRMV positivo, né? Isso pode acontecer. Não necessariamente essa reação adversa vai colocar em risco a vida do animal, não é isso. Mas em algumas raças muito pequenas, que eu sei que tem uma predisposição maior, eu evito. Então eu faço, por exemplo, a múltipla, e aí quando passa 3 semanas, eu faço uma antirrábica, depois eu vou acertando, ou eu jogo uma antirrábica um pouquinho mais profundo, né? Mais para trás, assim, depois que eles, em vez de eu fazer com 12 semanas, eu faço mais tarde. Tô falando de raças específicas, cachorro muito pequenininho. Agora, quando eu faço no mesmo dia, que é rotina, uma polivalente, uma múltipla com uma antirrábica, eu uso sempre lados diferentes. A gente quer que drene para linfonodos diferentes. Então, se eu fiz uma do lado direito, eu vou fazer outra do lado esquerdo. E eu posso fazer, por exemplo, uma de mucosa no mesmo dia sem problema nenhum. Eu posso usar uma vacina intranasal, uma polivalente, uma antirrábica, sem problema. Tá? Eu me recordo de ter lido, não sei se procede até, de ter lido um trabalho falando sobre reações pós-vacinais, e se eu não me engano, os cães de porte pequeno, eles eram cães que tinham, né, apesar de estar dentro da normalidade, dentro do padrão, a maioria deles foram cães menorzinhos mesmo, né? É o estudo do Moore, né, que é o George Moore da Purdue University. Ele publicou 3 trabalhos seguidos e ele mostra exatamente isso. Os menores, né, menor que 5 quilos é o que mais tem reação. E provavelmente pela quantidade de adjuvante, de tudo que está na vacina. Se você comparar um dog alemão com um Spitz, né, de 2 meses, a quantidade proporcionalmente que o Spitz recebe é muito maior. A gente não tem vacinas que estão direcionadas de acordo com o peso, né? Como em humanos, não tem. Então,
tem uma chance maior, mas é o que você falou, dentro da normalidade, sem estresse. E falando um pouquinho do ASAVA, do consenso, professora, até pouco tempo a gente tinha a publicação de 2020, que trazia aí as vacinas que eram essenciais, opcionais, não recomendadas, e eu acho que tem alguma coisa surgindo aí para esse ano. Eu queria que você comentasse um pouquinho se vai ter alguma mudança para o cão e para o gato. Tem. Isso daí foram 2 anos intensivíssimos, assim, de discussões entre nós, né, o grupo, e consultando colegas também. E o nosso documento de 2024, ele está para sair, ele já foi aprovado para publicação, está numa revista científica, nós só estamos esperando a revista publicar, de fato. Eu espero que daqui a 2 semanas já esteja publicado, é o Journal of Small Animal Practice. Mas o que acontece, o que nós decidimos, né? Aconteceram 2 mudanças importantes. A primeira foi colocar a vacina de leucemia felina como uma vacina essencial para todos os gatos com até 1 ano de idade. E aí a gente meio que foi na cola, né, do que os grupos que trabalham com felinos decidiram antes, né? Quem fala muito, o pessoal começou a falar muito, Susan Little é uma que sempre falou bastante sobre isso, e a gente entendeu que, de fato, onde tem leucemia, ela tem que ser essencial. Por que para um gato até 1 ano? Porque é o gato mais suscetível, né? O filhote, ele tem uma suscetibilidade maior. O adulto, ele vai tendo menos problemas, vamos dizer que ele é mais resistente. Não quer dizer que ele seja protegido totalmente, mas ele tem uma resistência um pouco maior. E a gente opta por fazer em todo filhote a vacina e repetir com 1 ano, porque você não sabe que vida que esse animal vai ter. Então, por exemplo, hoje ele é um filhotinho que está na casa de uma tutora, mas você não sabe se daqui a 1 ano ele está morando, sei lá, com mais um monte de gatos, ou se ele vai para um apartamento, como eu brinco, né, no 18º andar de um prédio com uma senhorinha de 120 anos. Então, aí, depois que ele tem 1 ano, que ele fez as 2 doses iniciais e o reforço com 1 ano de idade, aí eu vou definir se eu preciso ou não continuar vacinando esse gato. Mas até 1 ano de idade, ela é essencial para todos os gatos. Nós faríamos, então, as múltiplas doses iniciais, a dose da 26ª semana e a dose 1 ano. Quando ele completasse 1 ano. Para leucemia, eu não vou fazer a de 26. Tá. Então, para leucemia, eu preciso de 2 doses, certo? Certo. Então, vamos supor, você está usando uma vacina múltipla que tem leucemia junto. Tá bom. A nossa recomendação usa sem leucemia em algumas doses e com leucemia dando 2 doses de leucemia, entendeu? Um booster. Então eu vou trocando de novo, é individualizado, né? Eu vou trocando o meu portfólio ali. Então eu posso usar 2 só para leucemia. Com 26 semanas, você vai refazer a revacinação, que é a última dose da múltipla, não precisa da leucemia, não é com leucemia. Perfeito. 1 ano depois, eu quero fazer a leucemia de novo, porque agora eu estou falando em reforço. Tá. As 26 semanas não é reforço, é para pegar quem não foi imunizado. Perfeito. 1 ano de idade para leucemia é reforço. Eu quero estimular de novo. Aí entendeu? eu conto 1 ano daquela dose da última de felv, dose. Da dose de felv que eu fiz. Isso. Última Perfeito. dose de felv, 1 ano depois você vai revacinar. Perfeito. E a partir daí você define, né? Existe uma coisa assim, o sistema imune tem uma coisa chamada imunossenescência. Se você começa a vacinar um animal velho, de mais idade, a resposta dele não vai ser tão boa quanto um filhote. Então, é muito importante você vacinar também o filhote para leucemia, porque nessa fase inicial da vida dele, ele vai promover células de memória, você tem uma resposta melhor. Se você parar de vaciná-lo por 8 anos, e aí ele mudou para uma casa onde ele está num ambiente contaminado, começar a revacinar de novo, a resposta dele vai ser legal. Entendeu? Entendi. Então, essa é a nossa recomendação. E para cães, a lepto. A gente entendeu que em todos os lugares que tem lepto, a lepto tem que ser essencial. Então, essa é a mudança drástica aí, vamos dizer, dos guidelines desse ano. Lepto como essencial para cão e leucemia como essencial para gato. Então, a gente segue para o cão com vacinar, né, contra o parvovírus, o vírus da sinomose, a hepatite, raiva, e agora a gente tem lepto.
né, Isso, como essencial. como essencial. E aí, para o gato, a gente tem panleuco, herpes, cálice, raiva e agora a gente tem felv. Isso. Essas são as essenciais E de aí, cães e gatos. a gente pode considerar que opcional para o cão, a gente segue com bordetella e parainfluenza. Isso, bordetella e parainfluenza. Para o gato, seria clamídia. Clamídia. E não recomendadas, a gente segue para o cão com corona e giardia. E gato a gente não tem da imunodeficiência viral felina no Difícil. Brasil, né? Então, só isso. Tá. Em alguns lugares tem bordetella para gato, né? Nós não temos no nosso país. E ela é opcional, Tá. né? Perfeito. Mas a gente não tem. Professora, falando um pouquinho, né, entrando nessa parte mais específica, falando um pouco de lepto, a gente fala muito das vacinas L2 aqui no Brasil, a gente fala muito sobre as vacinas que vão proteger contra 2 sorovares. E na minha rotina, eu já fui questionada de veterinários que através do MAT, que a gente entende que é o teste ouro, né, o teste padrão, a soroaglutinação, veterinários que encontraram outros sorovares diferentes do que a gente traz, né, dentro, por exemplo, das nossas vacinas ou dentro do que a gente até leva de informação em relação ao consenso. Como é que fica essa situação? Como é que a gente explica isso? Como é que o veterinário escolhe a vacina? Enfim. Tá. Lepto, eu tive uma reunião hoje de manhã, inclusive, eu estava comentando com uma ex-aluna minha, eu falei, gente, lepto é uma desgraça, é muito ruim, é muito difícil, porque gera muita confusão, né? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que sorovar, o próprio nome está dizendo, é uma variante sorológica, é como a leptospira se comporta quando eu faço uma sorologia. E eu tenho reação cruzada entre os sorogrupos e entre os sorovares, e aí ferra tudo, né? Então, vamos entender o seguinte, para que serve sorologia para lepto? A sorologia serve para dizer que o cão tem lepto e não para dizer quem está causando. Eu vejo muito... Quando o VGG viajou pela América Latina, principalmente no Brasil e no México, a gente via muitos colegas dando diagnóstico com uma única dose. Então, você colhe o sangue, uma única dose não, desculpa, uma única sorologia. Você colhe uma amostra de sangue... O título está 800 para canícula e aí vai lá o diagnóstico de lepto. Não pode. O consenso do ACVIM ele é muito claro em relação a isso. Mesmo que o animal tenha clínica com título alto, você não pode jurar que é lepto. Então, a conduta é 2 amostras de sangue. Eu posso tratar o animal, não tem problema, com intervalo de 2 semanas entre elas. Aumentou o título 4 vezes, fechei o diagnóstico, é lepto. Ponto, acabou. Morreu o assunto. Quem está causando? Não sei. O título mais alto não é o infectante. Tem um trabalho, o Michael Lepping é um professor da Universidade do Colorado. Ele trabalha, nossa, eu amo ele, assim, sou apaixonada pelas pesquisas e ele é um grande amigo meu. Ele entrou agora no VGG, ele é um membro a mais do VGG. E ele fez um trabalho que eu gosto demais. Ele vacinou cães que nunca tinham sido vacinados contra lepto ou que haviam sido vacinados, mas já não tinham mais título de anticorpos. Então, ele vacinou com L2, L3 ou L4. Então, canícula, íctero, pomona e gripe tifosa. E mediu o título de anticorpos pós-vacinação. E ele viu que para os sorovares das vacinas, eles chegaram a fazer 6.400 de título. Só que aí teve cachorro que fez 6.400 para Bratislava, que não está no componente. Tem cachorro que fez 400 para rádio. E como você explica isso? É o que a gente chama de reação paradoxal. Então, quando você faz uma sorologia e acha um título alto para algum agente, não quer dizer que ele esteja causando. Pode ser até da própria vacina ou pode ser qualquer outro componente ali. Não, a gente não pode. Como que eu escolho uma vacina? Eu deveria escolher por trabalhos que fizeram cultivo e isolamento. Ninguém faz. A gente não faz no Brasil, não faz na América Latina, é muito difícil. Trabalhar com lepto é complicado. Então, hoje o que a gente sabe é que por estudos de cultivo e isolamento, a gente tem alguns sorogrupos em cães no Brasil. Então, a gente tem canícula, a gente tem icterohemorrhage, né, que é Copenhagen também. Isso a gente sabe que tem. Agora, a pomona e gripotifosa, nós sabemos de um cão que teve um isolamento de um cão com pomona na cidade de São Paulo em 1980 e gripotifosa a gente não teve.
E eu tenho que lembrar que não é só o sorovário, eu tenho que ter o reservatório ali também, né? Então eu teria que ter um bovino, um suíno infectado, contaminando, e aí eu teria um risco. Isso eu estou dizendo que não tem gripe ou tifose pulmonar? Não, não estou. Estou dizendo que eu não sei, né? Então, hoje, a nossa conduta do VGG é usar vacinas para os sorovários que você sabe que tem na região. Porque senão o nosso medo é que daqui a pouco entrem vacinas com, sei lá, 8, 10 sorovários. São muitos sorovários, né, que existem. E aí você vai ficar cada vez aumentando mais. Então, a gente tem um pouco de cuidado quando a gente sugere isso. E nem a PCR, né, professora? Ela tem essa capacidade de predizer o sorovar. Não, né? porque é outra classificação, né? Esse que é o problema. Então, assim, e normalmente quando você faz PCR, você não tem essa... Você vai identificar que é uma Leptospira interrogans e não tem que fazer cultivo e isolamento. E não é qualquer laboratório que faz, entendeu? É mais processo de universidade também. É mais laboratório de pesquisa, exatamente. exatamente. Então, faltam estudos. É isso que a gente precisaria fazer, estudos, né? E eu acho que a professora trouxe uma coisa muito legal, assim. Quando a gente fala sobre os sorovários canícola, o íctero, o Copenhagen... eu sempre digo que, claro que a gente trabalha com evidência científica e que talvez amanhã ou depois de amanhã surjam novos trabalhos, novas pesquisas que mostrem que existe, por exemplo, um outro sorovário circulante. Mas o que eu gosto de reforçar, e eu acho importante, o pessoal que está ouvindo a gente, o clínico que está assistindo, é que não é porque entrou um novo sorovário que talvez todo animal ele vai ser vacinado da mesma forma, exatamente pelo ponto que você trouxe do hospedeiro de manutenção, dessa proximidade. Costumo até brincar. Se por algum acaso a gente passar a ter isolamento de pomona, qual é a probabilidade, né, dos meus cachorros? São muitos, gente. Joca, Maria Marta, Pepeu. Qual que é a probabilidade deles entrarem em contato com esse sorovar se não tem a menor chance deles terem contato, né, com o hospedeiro de manutenção? Com bovino, com suíno, né, por exemplo. Não casei com fazendeiro, gente. Então, é isso. Então, ainda assim, ainda que a gente passe a ter, né, uma modificação, porque... tudo vai evoluindo, não significa que todo mundo vá receber a mesma vacina, né? Isso que eu acho importante. Você tem um animal que, de repente, a gente identifica que tem pulmona na região, sei lá, né? E ele tá numa fazenda, ele é um animal que tem contato com o reservatório. Aí sim, você tem uma tríade completa, aí né? você tem uma indicação, né? Mas um animal que está morando em São Paulo, será que ele precisa na cidade? A gente tem um pouco de medo disso, né? Então, é mais ou menos isso aí mesmo. A nossa conduta é essa. E do corona, professora? O que o... Vixe. É assunto polêmico. Corona, eu adoro falar de corona. Porque, assim, as pessoas... E eu gosto porque eu vivi a mudança, né? A gente enxerga a ciência. Então, o jeito que eu tive aula... quando eu aprendi corona, é completamente diferente do que a gente enxerga hoje. Porque a ciência mudou, né? Pesquisas, e enfim. E aí eu gosto muito do Nicola De Caro, que é um italiano que eu brinco que ele publica desde a barriga da mãe, né? Eu imaginava um homem de 150 anos quando eu li os trabalhos dele, de tanto trabalho. Ele é moço, ele é uma pessoa superativa, e ele publica muito em cima disso. O que a gente sabe do corona hoje? Primeiro que corona não faz viremia. Então, parvovírus, muita gente confunde não, acha que eles têm a mesma patogenia, só que um pega a cripta e o outro pega a base da velocidade. Uhum. Não é isso. O parvovírus, ele se replica nos linfonodos, vai para a circulação, né? Então ele vai fazer viremia e aí ele vai para o intestino. O coronavírus é esôfago, estômago e intestino, boca, esôfago, estômago, não tem viremia. Quando eu faço uma vacina subcutânea ou intramuscular, eu praticamente não produzo imunoglobulina local, IgA. E o Nicola De Caro tem um trabalho lindo que ele mostra isso. E aí, imagina, para que eu quero uma vacina que eu estou aplicando por via subcutânea, que vai produzir IgM e IgG, que estarão na circulação para um vírus que não está na circulação, né? Então, o anticorpo não está encontrando o vírus. O encontro não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje a gente conhece a coronavirose e sabe que animais rígidos têm, às vezes, até mais coronavírus nas fezes do que animal com diarreia.
Eu sou coautora de um trabalho onde a gente fez em Curitiba, comparando animais com diarreia e animais sadios. E não tem diferença. Quer dizer que se eu faço um teste rápido e eu acho coronavírus nas fezes, não quer dizer que ele esteja causando nada. Entendeu? E a pessoa tem medo, né? Eu fiz um teste rápido, deu positivo, eu tenho que vacinar. Não, gente. Ele tá lá, ele pode não ter função nenhuma. Pode ser, num filhote, ele causa diarreia? Causa. Mas ele causa antes das 6 semanas. Eu não posso vacinar antes de 6 semanas. Então não tem sentido, né? É uma vacina que, por isso ela é não recomendada. Vacina contra parvo. Sim. Mas corona não tem indicação. E está muito correlacionado com essa parte realmente de resposta e da relevância, né? De ser um patógeno entérico primário, pelo que eu entendi. Não é mais o que a gente achava. Existem algumas cepas de coronavírus, né? Algumas linhagens que a gente chama de coronavírus pantrópico, que matou um monte de cachorro, matou na Itália, mas nós não temos ele no Brasil. E mais importante ainda, a nossa vacina para coronavirose não protege contra o pantrópico. Então, não tem porquê. E a gente, graças a Deus, não tem o pantrópico. Então... se a gente fosse considerar ele um patógeno importante, a gente teria que pensar relevante numa vacina oral, por exemplo. Numa vacina oral, Mas por que os laboratórios não investem? Porque a gente sabe hoje que eles não são importantes. Né? Eu critico, inclusive, o uso do teste rápido. Não tem por que testar para coronavírus. E isso é uma coisa que a gente também pega na nossa rotina, né? Então, alguns colegas também comentam, e eu entendo essa dúvida deles, de muitas vezes fazer um SNAP, um teste rápido, e ter ali um resultado positivo. Nem e aí eu não me recordo se é o mesmo trabalho, mas eu já li um trabalho que falava sobre uma série de outros patógenos que tinham sido encontrados. Eles fizeram pesquisa, então tinha parvo, isóspora, giardia, toxina, uma série de outras coisas que muitas vezes a gente não vai investigar porque deu corona. Eu entendo que é o corona, e muitos tratamentos vão surtir efeito também para os outros patógenos, e aí fica o dito pelo não dito. Exatamente. O trabalho que a gente fez com o PCR, a gente viu bem isso, né? A gama de agentes que nós encontramos. Mas o corona não é importante. Não tem nem que testar para corona. Tem que esquecer o teste rápido. E falando um pouco dessa questão de via de administração com o tipo de imunidade, a gente consegue fazer essa correlação também quando a gente pensa em doença respiratória, e focando muito em bordetela, em vírus da parainfluenza, porque hoje eu entendo que o clínico ele tenha um leque de opções, né? A gente tem vacina injetável, intranasal, oral. A gente segue esse mesmo caminho, essa ideia de que a via que eu vou utilizar, ela pode levar a uma melhor proteção do que outra? Com certeza. Quando a gente pensa em infecção de mucosa, uma vacina de mucosa é melhor. De maneira geral, né? Quando eu penso em processos respiratórios, isso é um consenso, não é Meire falando, né? O que a gente vê na literatura. As vacinas de mucosa, e aí nós estamos falando de bordetela e parainfluenza, que é o que a gente tem, as vacinas de mucosa, elas são melhores, elas protegem mais, elas conferem uma imunidade melhor do que a vacina parenteral. Existe não é uma divergência, mas vamos dizer que a literatura ainda está um pouco em discussão entre a intranasal e a oral. Tem trabalhos mostrando que a intranasal é melhor, e tem trabalhos que mostraram que foi igual. Então, nós do VGG, a gente não se posicionou de forma muito categórica, mas a gente ainda prefere a intranasal, tá? Até por entendimento de que você está pegando ali na mucosa onde o agente vai entrar. Agora, entre uma parenteral e uma intranasal, sem dúvida. Eu não veria a necessidade de usar parenteral. Tem um trabalho que eles falam que talvez fosse interessante fazer as duas para aumentar a imunidade, por exemplo, num cão que está com uma pneumonia, entendeu? Mas isso também é discutido, porque teoricamente se você tem uma quantidade adequada de IgA, né, de uma imunidade local, você conseguiria impedir aquela infecção e não teria necessidade dos anticorpos gerados por uma vacina parenteral. No frigir dos ovos, a nossa posição é a vacina intranasal. As vacinas de mucosa são melhores opções, e muito provavelmente a intranasal ainda está ganhando da oral, mas talvez a gente tenha estudos mostrando que elas
estão no mesmo patamar, né? Tem similaridade, É. né? Eu sempre costumo posicionar dessa forma, assim, eu entendo que a injetável muitas vezes ela tem um papel, né? A gente tem que se colocar no lugar do médico veterinário, então a gente escuta, poxa, mas tem animais que são extremamente bravos. Eu brinco que eu tinha um Rottweiler que era quase uma vacinada de zarabatana, o Rottweiler. Então eu entendo, a gente não quer que ninguém perca o dedo. Lógico. Mas que a gente dê preferência para a melhor via, né, de imunização, na maior parte das vezes que assim for possível. Exatamente. Mudando, agora a gente vai falar dos gatinhos, professora. Entrei pro mundo dos gatinhos, eu só tinha cachorro. Entrei. Tem Clotilde em casa e vai chegar. Ele não tá em casa ainda, porque a gente tava fazendo todos os testes, mas José Alfredo também vai para casa. Nossa! Falaram para mim que quem tem um gato nunca para em um só, né? Então... eu já tive 2. Até meu filho tem uma alergia absurda e eu não dei conta. Não conseguiu. A minha casa é mais bicho do que gente. Mas falando, a professora até comentou um pouquinho, né, dessa questão da vacina de FeLV passar a ser essencial. Então, em teoria, todo filhotinho vai ser vacinado, né, contra a leucemia, vai receber com 1 ano a vacina. E dali para frente, como é que o veterinário ele decide? Como é que ele vai vacinar esse animal? Tá, então assim, dali para frente vai depender do risco, né? Antes de falar dali para frente, eu só queria colocar uma coisa, porque me perguntam muito. Mas vale a pena vacinar para FeLV e o sarcoma de sítio de injeção? Ai, ótimo. Gente, pelo amor de Deus. Então, vamos colocar aqui que a gente tem sarcoma de sítio de injeção e não é só com vacina, por isso que mudou o nome, né? Sarcoma de sítio de injeção. Eu posso ter com antibiótico, eu posso ter com corticoide de depósito, eu posso ter com insulina, né? Então, não é por aí. Mas... vamos colocar que normalmente o que a gente vê é um sarcoma para cada 10 mil gatos vacinados. Então, se você for colocar na balança, qual é o risco daquele animal adquirir leucemia? É infinitamente maior. Então, esqueçam o problema de sarcoma. A nossa conduta em relação à leucemia é: o gato precisa ou não precisa? Eu não estou falando de sarcoma aqui, tá? Perfeito. Então, eu fiz até 1 ano de idade. Agora, vamos imaginar de novo. Mora no 18º andar, com uma velhinha, não sai de casa, se vai na clínica tá dentro da caixinha, não vai adquirir a doença de alguma forma, não tem exposição nenhuma, não vacina. É um gato que tem risco leve. O que é um gato de risco leve? Ele vai para o hotel 1 vez por ano, o proprietário viaja, deixa ele num hotelzinho, onde ele vai encontrar outros gatos, embora, né, deva ter um cuidado. Pode ser que ele esteja exposto. Esse gato é um gato que deveria ser vacinado. E aí a gente coloca no gato de alto risco. O gato de alto risco é o que vai para a rua, é o que convive com o gato que já é infectado, porque às vezes a gente fala, bom, o gato que tem leucemia eu deveria isolar, mas tem gente que não consegue isolar. Sim. Então, se ele tem um gato com leucemia e tem outro morando com o gato com leucemia, esse gato ele tem alto risco, mesmo que ele seja adulto e ele seja menos suscetível, ele é um gato de alto risco. E hoje a gente fala muito, tem um trabalho, eu preciso achar agora, eu não me lembro o nome dele, mas é um trabalho recente, onde eles falam do risco, inclusive na mordida, porque na briga, porque a gente sempre considerou, leucemia é doença de gato amigo, né? Lambedura, Lambeu, compartilhou vasilha e tal. Mas hoje a gente sabe que por mordedura, às vezes a inoculação, a quantidade de vírus inoculado é muito grande. Então, foram muitas discussões que nós tivemos no VGG, até para considerar que estes gatos, né, que vivem numa situação de estresse, que vivem com um monte de gato, ou que tem um gato positivo, a gente deve vacinar todo ano. E aí vem uma dúvida: e se a vacina tem duração de imunidade de 2 anos? O que eu faço? A gente não sabe. A verdade é essa, nós não sabemos, porque não tem um estudo que comprove que uma vacina que tem uma duração de imunidade de 2 anos, num animal com alta exposição, um animal que é mordido, vamos dizer assim, será que ela vai proteger tão bem? Nós não sabemos. Então, hoje, a nossa conduta é assim: se ele tem muito risco, a gente recomenda anual. Se ele tem risco, mas não é aquela coisa absurda, a gente recomenda cada 2 a 3 anos, e aí, de preferência, uma vacina com uma duração de imunidade de 2 anos é o ideal. E se ele não tem risco nenhum, esquece, não vacina o gato. Não vacina em relação à A leucemia. A leucemia. Sim, leucemia.
Professora, eu já posso estar equivocada, mas eu já li até que o número de gatos que o tutor tem, eu não sei se em algum local, que isso pode ser interpretado como risco. 2 ou mais gatos. Exatamente. Porque a gente coloca uma situação de estresse aí. Então, assim, pra gente, se vivem 2 gatos harmonicamente, tudo bem. Começou, já tem mais, tem 3, tem 4. Isso pra gente já é uma situação de maior risco. Já me perguntaram isso e, na verdade, eu nem soube como me responder. Porque a gente fala 2 ou mais gatos convivendo juntos e a pessoa, mas por quê? Eu até brinquei. Eu falei, porque se você tem 2, você vai ter 3, você vai ter 4, você vai ter 5. Não, e depende da casa, de novo, né? Depende da residência. Vamos supor, eu tenho 3 gatos que convivem super bem, desde pequenininhos, dentro de um apartamento, eu consideraria eles de baixo risco como qualquer outra situação. Agora, eles moram numa casa com quintal, que um outro gato pode entrar, e aí quanto maior a população, a gente considera que é maior o estresse e maior é a chance, né? E tem muito essa coisa do estresse. Isso a gente conversa muito também sobre isso, sabe? Assim, quando você põe... Às vezes você tem uma população que não é tão grande, mas você tem um brigão ali dentro, você tem um gato que, né? E aí a gente considera como uma situação de estresse que aumenta um risco. Por exemplo, em casa, é até legal você ter comentado isso. Em casa vão ser 2, mas o que vem é extremamente bravo, então eu já sei que eu vou ter problemas. Vai. A Clotilde, a Clotilde, eu vacinei, optei por vacinar, mesmo sendo filha única até então, eu vacinei com 15. Agora entenda que se você tiver só os 2 dentro da tua casa, não vão sair, não vão para lugar nenhum, e você tem certeza que os 2 são negativos, o vírus não vai surgir do nada, né? Isso é um fato. Sim. Mas a gente sempre leva em consideração possíveis riscos aí. Tá. E essa questão de vacinar contra a leucemia, eu vou voltar no sarcoma, porque eu tenho uma pergunta, mas o teste é uma coisa que aparece muito na nossa rotina também. E o que muitos veterinários eles alegam é que a gente tem um perfil de tutor de gato que vai testar, porque é muito exigente, e a gente tem um perfil de tutor que é o tutor que tem muitos gatos e que talvez ou ele vacina ou ele testa. E aí os veterinários têm dúvidas se eu não testar, eu posso vacinar? Eu acho que o grande medo que os colegas têm é, se eu vacinar, eu posso piorar se esse gato for positivo? Sim. Ou se ele for positivo, eu posso até melhorar por ter vacinado, enfim. Tá, então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é muito importante tentar convencer esse tutor, se for possível, que ele identifique gatos infectados, até porque esses gatos deveriam ser isolados, né? Então esse é o primeiro ponto. Nós sabemos que o fato de você fazer um teste rápido, onde você vai procurar um antígeno P27, não quer dizer necessariamente que aquele gato não esteja infectado. Eu teria que fazer PCR para provírus e para vírus e fazer o teste rápido para dizer, assinar embaixo, esse gato não está infectado. A gente não faz. É uma maneira da gente, pelo menos, tirar uma parte da população. Por que isso? Porque quando o gato está replicando, né, o vírus, e você encontra o antígeno o P27. Então, quando você tem um teste positivo, aquele gato está em replicação. Agora, quando eu vacino, então, primeira coisa, a vacina não interfere com o teste, porque é uma vacina morta. Então, você vacinou, ela estimulou o sistema imune, se testar não vai o teste rápido. Pesquisa antígeno. Para antígeno você não vai achar. Hoje já tem testes para anticorpos, que ainda não entraram aqui, a gente não tem no Brasil, com uma outra ideia, então não é o caso agora. Mas vamos imaginar os testes que a gente tem. É teste de antígeno, a vacina não vai causar nenhum problema. Se eu vacinar um gato infectado, eu vou piorar? Não vou piorar. Vou melhorar? Também não. Eu entendo que, assim, o quanto eu puder sugerir que sejam testados, eu vou fazer. A gente deveria testar todo gato. Mas eu já vivi uma situação em Araçatuba, por exemplo, quando eu era docente lá, que o indivíduo não tinha condições de pagar. Ou ele vacinava ou ele pagava o teste. Nessa situação, eu vacino. É o ideal? Não é o ideal, de jeito nenhum. Mas se eu não tiver opção, eu vacino. Obviamente que eu não vou vacinar um gato que está com clínica, com algum quadro clínico. O animal está aparentemente rígido, pode vacinar, mal não vai fazer. Mas entenda que não é o correto, não é o ideal, tá?
mas pode, não vai piorar, mas também não vai melhorar. Eu acho que o teste, eu costumo dizer que ele tem uma questão ética, né? Sim. De você realmente separar Identificar, os positivos, lógico. ter um manejo adequado, vacinar esses gatos também adequadamente, porque essa também é uma dúvida. Não é porque ele nem tá aqui na minha pauta, mas eu pensei nisso agora. Muitas pessoas entendem que muitas vezes o gatinho, por ter felve, ele não pode ser vacinado, enfim, pro herpes, pro cálice. Não. E eu até falo sobre isso. Eu falei, é importante você saber se ele é positivo, porque eu entendo que esse gato tá bem, tá rígido, para você fazer, né, as essenciais nesse animalzinho, que ele precisa de proteção para as outras doenças, né? Sim. Isso daí é uma coisa assim que a gente... Eu gosto quando a Fernanda Amorim fala isso, né? Porque, na verdade, quando a gente não testava gatos no Brasil, a gente vacinava, né? Vacinava para panleucopenia, para herpes e cálice, e aí? E não sabia. Isso eu não sabia. Então, assim, hoje a gente sabe, existe uma tendência a sugerir que nesses animais com leucemia a gente use vacinas inativadas e não vacinas vivas, né? Mas nós sabemos na nossa rotina que a gente faz vacina viva e tudo bem, eles respondem bem. Então eu não vejo, eu acho que é como você falou, não, a gente tem que continuar vacinando, né? Com certeza. Mas eu penso que o ponto mais importante aí é que você tem que saber que você tem um gato positivo, porque você não vai ficar introduzindo outros gatos no ambiente, né? Você já tem um gato com leucemia, você não vai fazer isso. Então, eu acho que esse é um ponto, né, primordial no sentido de por que eu vou testar, né? Eu tenho que identificar esse paciente, não tem como. Importante, né? Sem sombra de dúvidas. E voltando na questão do sarcoma, professor, o VGG, ele faz alguma recomendação em relação ao local de aplicação, não pensando em desenvolvimento, mas sim, talvez num possível aparecimento e para facilitar essa remoção? Tem algum cuidado? Eu falo, né, não sei se ainda se aplica ou não daquela regrinha do 3-2-1. Sim. Algum cuidado que o clínico deva ter em relação ao nódulo que forma? Nós não somos tão radicais, e aí não é uma crítica, muito pelo contrário, mas os americanos, eles são muito categóricos, né? Vamos vacinar na extremidade do membro, quanto mais para a extremidade, melhor, porque se tiver um sarcoma, você amputa o membro, por exemplo, e não tem que sacrificar o gato. A nossa recomendação é o interescapular nunca, porque como ele é um tumor altamente invasivo, quando você perceber, ele já invadiu todo o tecido ali, você não consegue tirar. Nós somos contra, por exemplo, o flanco? Não. Eu sei de veterinários, inclusive no Brasil, que preferem vacinar no flanco. Você identifica fácil, tudo bem, mas interescapular de forma nenhuma. Quer adotar o sistema americano, que é no membro, quanto mais distal melhor, também é uma opção. E tem a Cinda Crawford, que é do VGG, eles fizeram um estudo piloto na cauda. E eles viram que a resposta imune foi igual para panleucopenia e para raiva de uma vacina em outra região do corpo. Então, teoricamente, isso não seria um problema. E eles usam bastante a cauda. Eu já tenho vários colegas que usam a cauda e gostam, né? Então, também é uma opção. Na nossa conduta é nunca interescapular. E a regra do ABCD, que é o Colégio Europeu, que é 3-2-1, né? Se você tem um nódulo que está há mais de 3 meses ali, né? Se ele tem mais de 2 centímetros ou se ele cresceu em 1 mês, qualquer uma dessas situações você tem que biopsiar, não tem o que pensar, tá? Perfeito. É o que a gente indica. Eu acho que só reforçar, né, como você comentou no início, acho que não, porque também é algo frequente, né, nas nossas conversas, não justifica a gente não vacinar, não, pensando em sarcoma, né? Eu sempre digo que não tem dor maior do que você ouvir que não tem cura, né, que não tem o que ser feito. Eu tô até com a minha cunhada, não mora aqui, mora fora, mas ela tá com um gatinho com felve e eu tô vendo ele viver as situações da doença e você pensar que não tem o que ser feito. Você vai dar qualidade de vida, mas até
até onde você conseguir, sendo que a gente consegue prevenir, né? Com certeza. Não justifica a gente pensar em não vacinar por conta de um sarcoma. Não, gente, você tem que vacinar 10 mil gatos para ter um. Quantos gatos você já atendeu com leucemia na vida? Exatamente, a né? casuística. Não tem sentido, não tem o menor sentido. Tem que vacinar, com certeza. A gente falou um pouquinho, professora, de reação, até falando em quantas vacinas a gente faz em um único dia, numa única aplicação. E muitas vezes eu vejo alguns colegas que também têm um pouco de dúvida no fato de, se o animalzinho reagiu, né, por conta da administração de uma vacina, entende-se que... Reação adversa. Reação adversa, isso, perdão, reação adversa. Qual que é a conduta? Eu posso utilizar a mesma vacina, faço medicação prévia, eu mudo de laboratório, mudar de laboratório assegura que eu não vou ter mais aquela reação, eu não vacino a depender do risco, né, de uma reação, da gravidade que foi essa primeira reação, enfim. Então vamos lá. Vou começar contando a história da minha cadela, né? Eu já ouvi essa história. Você já ouviu essa história? A gente estava fazendo um estudo inclusive sobre resposta imune vacinal, e era uma orientada minha de doutorado. Todos os animais dos meus orientados tinham sido vacinados, né? Todo mundo resolveu entrar no experimento, trouxe os cachorros, aluno, todo mundo. E um dia eu parei e falei, gente, a Meg, era minha Schnauzer, ela foi a única que não tomou vacina, eu tenho que pôr no experimento. Levei a Meg pro hospital, né, pedi pra Fabiana vacinar a Meg, falei, vacina a Meg, depois você traz ela pra mim na minha sala, na hora do almoço, que era Araçatuba, você almoça em casa, quando você chegar na hora do almoço eu levo ela embora. Ela vacinou a Meg, deixou ela do meu lado, na minha sala, eu tava no computador, a Meg começou a vomitar. Cachorro, quando vomita pós-vacinação, tá tendo um choque anafilático. A minha sala ficava, sei lá, 50 metros do hospital. Quando eu entrei no hospital, ela já estava chocada. Segundo a Fabiana, ela quase se juntou ao rebanho do senhor. Ela, Fabiana, né? Óbvio, não a cachorra. Nossa, também a cachorra. Coitada da Fabiana. Mas, enfim, então, por que eu tô falando isso? A lei de Murphy, né? O único cachorro que deu problema no experimento inteiro foi o meu. Mas a reação dela foi tão grave e ela realmente quase veio a óbito, que eu optei por nunca mais vacinar a Meg. O que eu fiz? Eu fazia sorologia para ela. Então, a Meg, ela teve essa reação com 6 anos de idade. A Meg morreu com 13 anos de idade com título de anticorpos e pronto, nunca mais precisei vacinar e optei por não usar as vacinas que na época não eram consideradas essenciais. Agora, uma reação... As pessoas têm que entender que o animal ter febre, o animal ter dor, o animal ficar apático, faz parte. Quem tem filho sabe disso, né? Isso não é uma reação adversa, é o sistema imune que está resolvendo o problema. Então, isso não causa nenhuma preocupação. Agora, teve uma reação urticariforme, teve um edema de face, teve um choque anafilático, vamos entender qual é a real necessidade, né? Então, assim... Eu sempre ponho na balança se aquele cachorro precisa ou não receber a próxima vacina. Se eu puder testar sorologicamente e evitar fazer uma lepto, porque eu acho que ele não tem risco, eu não faria, eu só testaria sorologicamente. Eu preciso vacinar, é um filhote, está no meio do protocolo. Eu tenho que continuar, o que eu faço? Mudar de laboratório geralmente não resolve, porque não é... O antígeno são os recipientes que estão na vacina. E é tudo igual, de laboratório para o outro. Então, de uma maneira geral, trocar um pelo outro não muda nada. Se eu realmente tiver que vacinar, porque aquele filhote está num período que ele precisa receber, eu costumo usar um antihistamínico. Eu posso, inclusive, fazer um corticoide, na dependência da gravidade do quadro que eu tive antes. Eu vacino às 8 horas da manhã e fico olhando para aquele cachorro até às 6 da tarde. Aí ele vai embora para casa. Porque se acontecer um problema, ele está lá. Posso usar uma dose de corticoide? Pode, não tem problema. Aí o cachorro teve uma reação absurda, eu usei corticoide para tirar do quadro. Tudo bem, ele vai responder da mesma forma. Mesmo em dose imunossupressora? Mesmo, uma dose. Fiz uma dose para tirar do choque ali, não tem problema. Ele provavelmente respondeu... né, adequadamente a vacina, até mais que deveria. Se for para responder, não é isso que vai... Não. Então, essa é o nosso pensamento, tá?
E aí, aproveitando que a professora até comentou, né, de corticoide, de antibiótico, também é uma dúvida muito presente. Estou vacinando e preciso usar corticoide até nesse caso, né? Se tem problema ou não, a professora já até respondeu, né? Dose pontual não é isso que faria realmente o animalzinho não responder, mesmo que seja imunossupressora. E o antibiótico? Né? Se tem problema usar um antibiótico durante a vacinação. Então, vamos iniciar pelo problema, né? Se eu estou usando antibiótico e eu tenho uma infecção, eu não vou vacinar cachorro com infecção. Esse é o primeiro ponto. Eu não estou nem considerando, por exemplo, que o determinado antibiótico pode ter algum problema aí com a vacina. Não é esse o ponto. O ponto é, se um animal está fazendo uso de antibiótico, ele tem um processo infeccioso. Então, eu não vou vacinar. Mesmo se for algo... Vou trazer a minha realidade. Tá. É uma otite. Algo, não vou vacinar. Não, você vai esperar tratar a otite e depois você vai vacinar. Não tem sentido. A gente não é uma conduta. É assim, tudo bem, é um processo localizado, é uma otite, eu não faria. Tá. Eu não vacinaria. Eu esperaria tratar a otite e vou vacinar. Pronto, acabou. Porque entenda que, de novo, né? Eu lembro do Jô Soares falando isso. Por que aquela coisinha do iogurte, a data de validade era o dia 12, no dia 13 de manhã, se eu comer, eu morri? Não. A vacina não é tão pontual, né? A gente fala numa duração de imunidade, ela não é um negócio, não é matemático. Então, espera tratar a otite e aí você vai usar. Agora, se eu estiver fazendo uso de doses imunossupressoras porque eu tenho um animal com quadro dermatológico, tenho um animal que está precisando, tá em quimioterapia, qual é a conduta? Qualquer tratamento mais prolongado, eu tenho que interromper por pelo menos 3 meses e depois vacinar. Então, você tem que pôr na balança. Vale a pena eu interromper um tratamento, por exemplo, de um animal atópico, sei lá, e estragar tudo que eu consegui até aquele momento para poder vacinar? Se esse animal foi adequadamente vacinado, a gente tem que entender que o corticoide não vai eliminar ou prejudicar as células de memória dele. Então, esse animal é que nem humano em quimioterapia. Tá mais suscetível? Tá. Mas ele perdeu a imunidade, aquelas vacinas que ele tomou? Não. Então, se ele foi adequadamente vacinado antes da imunossupressão, tudo bem, deixa quieto. E aí vai pôr na balança se precisa ou não. Eu gosto muito da sorologia para isso. Vê sorologicamente se ele está protegido. Na maioria das vezes, você vai passar anos sem precisar vacinar esse cão. Foi um tratamento de corticoide por 1 semana. A gente geralmente espera 3 semanas, 1 mês e aí vacina. Dose imunossupressora, mas já não foi uma dose só. Eu fiz um tratamento aí de 7 dias, 5 dias, espero umas 3 semanas. E uma infecção? O cachorro teve parvo, ou teve sinomose. Pelo menos 1 mês. No mínimo 1 mês pós-alta. Dei alta para o cachorro. Para parvo, ele não precisaria ser vacinado nunca mais na vida. Para sinomose é a mesma coisa, mas tem as outras. Sim. No mínimo 4 semanas para recuperação. Eu gosto de fazer um hemograma, ver que está tudo em ordem. E aí eu libero para vacinar de novo. Esse é o tempo que a gente espera. Perfeito. Tá? Então, se eu for pensar realmente em um paciente em tratamento imunossupressor, seriam uns 3 meses. 3 meses. Que a professora comentou. Corticoide em dose imunossupressora, que às vezes acaba até acontecendo... não sei se a professora já pegou, mas alguns pacientes até que têm reação pós-vacinal, muitas vezes só aquela dose pontual não controla. Mantém e eles precisam manter por mais tempo. O ideal seria esperar aí, então, cerca de 3 semanas. Mais ou menos. Para revacinar. Eu esperaria umas 3 semanas no mínimo, tá? E em caso de doença infecciosa, um mês recuperado, pra ter certeza, bonitinho. 1 mês bonitinho, aí você vai vacinar. E animais idosos? Eu tenho um idosinho em casa, por falar nisso. Tem gente que acha que idoso não precisa tomar vacina. Tá errado isso, né? O que a gente tem que lembrar é assim... se o idoso foi adequadamente vacinado quando filhote, ele tem célula de memória, ótimo. Mas isso não significa que eu não vou vaciná-lo mais. Então, a mesma conduta que nós, hoje, o VGG fala que, por exemplo, para sinomose parvo e hepatite, a gente poderia vacinar a cada 3 anos. Nós não fazemos no Brasil porque a gente não tem vacinas separadas, né? Se o animal é idoso, eu vou continuar fazendo esse mesmo protocolo. Eu vou vacinar a cada 3 anos. Tem gente que usa sorologia.
Eu não quero vacinar a cada 3 anos, eu quero testar sorologicamente. No idoso, a gente sugere testar sorologicamente todos os anos e não mais só a cada 3 anos. Porque o idoso, ele vai ter uma doença crônica, né? Ele muitas vezes é um nefropata crônico, sei lá, ele teve uma neoplasia, enfim, ele tem uma série de complicações que muitas vezes não é só a idade. Então, esse animal ele tem que ser vacinado, sim, adequadamente até o fim da vida. E idealmente, se for optar por sorologia anual, então. Quando chega numa certa idade, se eu tiver que usar a sorologia para definir se eu vou vacinar ou não, eu faria sorologia anual, é o que a gente recomenda. No idoso. E para gestante e lactante, já que a gente está entrando em nichos, né? Os idosinhos. Então vamos lá. Tem gente que acha, primeiro, que precisa vacinar. A cadela é vacinada adequadamente. Vamos sair do Brasil. Cada 3 anos a cadela é vacinada nos Estados Unidos ou no Canadá. E aí o indivíduo pensa, bom, mas ela vai cobrir, então eu tenho que vacinar mais frequentemente. As pessoas têm que entender que, da mesma forma como o anticorpo materno, ele interfere com a vacinação, se o animal já tem um certo título de anticorpos e você vacina, aqueles anticorpos do animal vão inibir aquela vacina. Tem um trabalho muito lindo mostrando isso. Então, qual é a função de eu vacinar um animal que já está imunizado? As pessoas acham que eu vou aumentar. Gente, eu aumento quando eu estou falando de uma vacina morta. Então, uma vacina para lepto, uma vacina para bordetela parenteral. Isso é um reforço. Mas uma vacina para sinomose, para parvo e para hepatite, eu não estou reforçando a imunidade. Não vai ficar cada vez maior. Então, primeiro, partir do princípio que eu não preciso me preocupar se o animal está sendo adequadamente vacinado com a fêmea que vai entrar em gestação. Agora, durante a gestação, tem gente que quer. Eu quero vacinar antes. Tudo bem, não tem problema. Antes. Entenda que se você aumentar muito o título de anticorpos dessa fêmea, vamos supor que aconteça, também o filhote vai ter mais anticorpo e ele vai atrasar o protocolo de vacinação dele, né? De imunização. De imunização. É o Brutus, aquele que tem altos níveis, né, de anticorpos. Agora, durante a gestação, a gente não recomenda. A indicação olhe o fabricante se ele vai indicar, se ele vai permitir. De maneira geral, vacinas vivas a gente não indica e os fabricantes, de maneira geral, também colocam que não deve ser usado. Vacinas inativadas, algumas podem ser usadas, mas o ideal é não usar. E mesmo na lactação também não? Teoricamente, na lactação não teria problema. O problema é mais na gestação. Quando eu falo até da lactação, eu não sei se meu posicionamento tá certo ou tá errado. É por entender que talvez não seja o melhor momento para aquele animal ser vacinado. Sim, do ponto de vista por causa do sistema desgaste. Imune. Do desgaste que ela tá tendo. Concordo com você. Concordo. Não, isso sim. Mas a dúvida que eles têm também, professor, é assim, e se esse cão não está sendo vacinado? E se essa cadela não foi vacinada? Eu preciso fazer... Se essa cadela não foi vacinada e agora ela está gestante, eu não vacinaria. Sinceramente, eu não vacinaria. Porque você está arriscando, não tem sentido. Será que ela não tem anticorpos? Né? Ainda mais vivendo num país como o nosso, será que esse animal nunca entrou em contato, ele não tem uma proteção? Eu acho que se chegou no ponto dela estar gestante, a gente não recomenda. Tá? A não ser que seja uma vacina que no portfólio está escrito ali, dentro da bula da vacina pode ser usado. Eu não conheço. Eu desconheço uma vacina hoje que permita o uso, uma vacina múltipla que você possa usar numa cadela gestante. E ainda, né, falando sobre essa questão de vacinar, de casos mais pontuais, eu já recebi dúvida da seguinte forma: tenho 2 animais na mesma residência e um deles adoece, por exemplo, para sino, para parvo. Qual a conduta que eu tenho que ter em relação ao outro animal? E aí eu vou por 2 situações. Eu imagino que o outro animal está vacinado e não está vacinado, né? Porque eu já passei pelas 2 situações. Claro, separá-los, ok, mas Sim. Qual que é a melhor conduta em relação a protocolo para esse animalzinho que estava convivendo junto, se ele já tem vacina e se ele não tem vacina? Então, vamos pensar o seguinte: esse que já tem vacina, vamos pensar na idade que ele tem.
Ele é um filhote que está em protocolo de vacinação ou ele é um animal que já foi vacinado e ele tem mais de 6 meses? Ele já foi vacinado quando filhote, ele tem mais de 6 meses, ele fez o protocolo direitinho, teoricamente tudo bem, tá tranquilo, tá? Ele está no meio do protocolo de vacinação ou ele nunca tomou uma vacina, você pode antecipar, você pode fazer uma vacina naquele momento. Tem chance dele já ter se infectado também? Tem. Essa vacina talvez não tenha efeito nenhum, ela não vai agravar. Então, assim, eu indicaria, eu vacinaria. Eu me lembro, na época que eu fazia residência aqui na USP, que era assim, às vezes entrava um cachorro com cinomose, ou parvo, entrou um cachorro com parvo, e aí, sei lá, por alguma razão aconteceu algum problema que puseram um filhote na mesma sala que o cachorro acabou de sair, não deu tempo de limpar, sei lá, qualquer situação assim, onde você sabe que você pode estar tendo uma contaminação. A gente vacina na hora, eu peço para vacinar naquele momento. Pelo amor de Deus, não vai usar vacina intravenosa, que tem muita gente que fala. Não, mas tem muita gente que fala, né? Vamos fazer intravenosa. Gente, quando você aplica uma vacina subcutânea, 2 horas depois você já está tendo uma resposta imune. Para que você vai arriscar uma vacina e ver? Primeiro que não é indicação e segundo que a chance de você ter uma reação é gigante, né? Então, eu vacinaria. Agora, um animal que já veio vacinado adequadamente, eu já tive cachorros meus que entraram em contato com um cachorro com cinomose ou com parvo. Eu estou confiando na proteção, tudo bem, entendeu? Eu não ficaria estressada. Eu acho que a dúvida é essa mesmo, de não ter a vacina e de será que já pegou, não pegou, mas eu penso muito nesse sentido do se pegou, pegou. E se não pegou, você tem o benefício de estar fazendo a vacina. Talvez conseguir uma resposta. Exato. Pode ser que nem dê tempo. Agora, de curiosa, professora, você comentou de vacinas que talvez sejam potencializadas, de massa antigênica. Faz sentido numa situação como essa, ou não, seria indiferente, trabalhar com uma vacina de alta massa? Numa situação onde talvez esse animal não vacinado tenha passado pelo desafio. Poderia mudar? Eu não sei. A minha resposta sincera é eu não sei. Teoricamente, uma vacina... Porque, veja, o que eu estou querendo aqui com uma vacina de alta massa antigênica é ultrapassar uma barreira de anticorpos da mãe. Tá. Não é a situação que a gente está lidando agora. Então, na minha... Eu posso estar falando besteira, eu estou falando o que eu acho, né? Foi de curiosa. Eu também não sei, eu acho que teria que fazer algum estudo. Mas o que eu acho é, usar uma vacina de alta massa antigênica nessa situação não teria nenhuma contraindicação. Então, se quiser usar, eu usaria. Agora, dizer que ela, por ter uma alta massa antigênica, ela vai induzir uma resposta, vamos dizer, mais rápida, não sei te dizer. Não sei se isso aconteceria, entendeu? Entendi. Então, para mim, eu não teria essa resposta para te dar agora. Mas eu acho que poderia ser usada sem problema. Perfeito. Faltam só mais 2 perguntas. Agora falando um pouquinho da vacinação de adultos em relação ao número de doses. Porque essa também, a gente falou número de doses nos filhotinhos. Os meus resgatados, por exemplo, né, vieram todos adultos, a maioria deles. E quantas doses, se eu for pensar numa múltipla, tanto para o cão quanto para o gato, seriam o ideal? E aí eu estou falando no gato tríplice, quádrupla, quíntupla, né? E as múltiplas para os cães. 1, 2, 3, eu também escuto números diversos aí no meu dia a dia. Eu acho que o que as pessoas têm que entender, então, é assim. Eu faço múltiplas doses num filhote porque eu não sei quando a imunidade materna vai cair. Só por isso. A única coisa que esses animais precisam é de 2 doses para algumas vacinas. Então, se eu tenho bordetela bronquicéptica, eu preciso de 2 doses, né, parenteral. Se eu tenho leucemia viral felina, eu preciso de 2 doses. Se eu tenho lepto, eu preciso de 2 doses. Então, o adulto precisa, no máximo, de 2 doses. Se eu tivesse uma vacina separada, cinomose, parvo e hepatite, uma dose imunizaria. Tem gente que tem medo, que prefere fazer 2. Não tem problema. Mas mais do que 2, não tem o menor sentido. Então, no gato ou no cão,
2 doses. 2 doses. No gato, por causa de herpes, de cálice, de leucemia, né, de clamídia, se for o caso de usar. Mas não tem por que fazer mais que 2. E a última, eu lembrei de você, professora, recentemente, meu marido foi tomar vacina. E ele falou assim, a moça nem passou o algodãozinho seco em mim. Eu fiquei muito brava, ela nem limpou direito. Aí eu falei, senta aqui, que eu vou te explicar por que ela não passou o álcool. Essa história é real, né? A gente, em teoria, não deve passar o álcool na hora de fazer a aplicação da vacina, né? É verdade, eu sou a louca das vacinas, né? Outro dia, você tá falando dessa história, mas eu levei... Porque meus filhos são adultos, mas eu levo porque se eu não levar, eles não tomam todas as vacinas que eles têm que tomar, né? Outro dia, a namorada do meu filho mais novo, ela disse pra mim, nossa, sogrinha, a minha mãe não me manda tomar vacina nenhuma, não tenho nenhuma vacina dessas que o Gabriel tomou, eu não tomei. Eu falei, então, senta comigo que nós vamos dar um jeito. Vamos lá. E aí eu tava no centro de vacinação com ele, com a lista do que ele tinha que tomar, né? E a moça veio com um negocinho com álcool. E aí eu falei, você vai limpar com álcool? Ela falou, vou. Eu falei, não vai. E aí ficou aquela discussão, né? Aquele clima. Mas eu tinha no meu celular o negócio da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, o que acontece? Se eu tô com uma vacina morta, eu usar um desinfetante, tudo bem. Se eu tenho uma vacina viva, eu posso diminuir a viabilidade de alguns componentes dela. E aí as pessoas falam, nossa, mas a agulha vai passar por ali, você vai ter esse problema? É um princípio de microbiologia isso, né? O Manual da Organização Mundial de Saúde, desde 2011, ele fala que para vacinas a gente não deve usar álcool. Então, essa é a conduta que nós do VGG sempre assumimos. Se tiver sujo, lava. Óbvio que você não vai fazer uma aplicação num lugar sujo, mas nem álcool, nem nenhum desinfetante, nenhum degermante, não é isso que a gente quer. Porque se você está dando um volume pequeno, que é um volume pequeno de uma vacina, e você vai perder uma quantidade ali porque você tem álcool, não tem sentido. Então, realmente, isso é uma conduta que, né, no Brasil, o Ministério da Saúde já adotou também, que é não usar álcool em vacina e a gente também não deveria usar em animais. Nos animais. É isso. Gente, eu tava aqui olhando o relógio e falei, gente, eu ficaria mais muito tempo aqui conversando, tricotando. Professora, eu queria te agradecer imensamente pela participação. Foi de verdade um prazerzaço, sabe que eu sou sua fã. Tô muito feliz em estar aqui hoje com você. Obrigada, de coração. Imagina, e a recíproca é verdadeira, né? Muito obrigada. Foi um teste, né? Passamos. Foi meu primeiro podcast, mas foi ótimo. Muito obrigada mesmo, eu adorei. Obrigada. E aí a gente vai fazer um sorteio, pessoal, olha eu errando aqui as câmeras e aqui. A gente vai fazer um sorteio, a gente tem 3 vagas para sortear para o CBA. O pessoal já colocou, já estava aqui, mas sumiu? A roleta aí. Aqui, já está aqui. Vamos para o nosso primeiro ganhador. Foi a Cíntia Maria Alves. Parabéns, Cíntia. Segundo ganhador. Mauri. E o terceiro ganhador foi o Ícaro Rufino. Parabéns aí para os 3 ganhadores. Eu vou pedir uma gentileza para vocês encaminharem uma mensagem para esse número que eu vou passar. Passou na tela, mas eu vou repetir para vocês. É 19, tá? E é o 99728-2630, para vocês mandarem um oi, para a gente pegar os dados de vocês e encaminhar aí as inscrições. Pessoal, era isso. Obrigada por vocês terem ficado conosco até agora. Foi realmente um prazer. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado e que vocês possam contribuir cada vez mais no dia a dia dos pacientes de vocês e fazer aí um mundo melhor. Obrigada, viu? Até a próxima.